Oi, gente, a paz do Senhor Jesus, né? Estou passando por aqui para deixar uma palavra da parte de Deus para a tua vida, né? Na verdade, eu estou estudando um pouquinho sobre Amós, né? E algo me chama a atenção. A palavra do Senhor vai dizer no livro de Amós, no verso 1, capítulo 1, diz assim: as palavras de Amós que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos leva, né, num momento, pelo título da onde acabamos de ler, né, ameaça contra diversas nações e contra Judá. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aonde o povo estava totalmente corrompido, um povo estava desviado, por assim dizer, da presença do Senhor. E este povo levantavam altares a outros deuses, né? A palavra do Senhor nos mostra então que Deus, ele levanta Amós como profeta. Veja que a palavra se refere a Amós, louvado seja Deus, como um simples pastor, um simples boiadeiro que vivia no meio dos pastores, ou seja, homem feito como nós, né? Homem que estava no meio do povo, homem que vivia como nós, sem título nenhum, um homem que estava abaixo das riquezas, um homem que estava abaixo, louvado seja Deus, de classes social, porém com algo diferente, né? Este homem chamou a atenção de Deus para ser profeta em Israel, né? Louvado seja Deus. Em Judá, a palavra do Senhor nos mostra, né? Esse nome, Amós, tem um significado muito forte, aonde eu fiz até algumas anotações aqui, aonde quer dizer aquele que carrega fardos, né? Amós significa aquele que carrega fardos. O nome já diz tudo, né? Esse nome vem de suma importância do porquê Deus o escolheu, né? A palavra nos mostra que desde de Gênesis, aonde o homem, né, cai, né, no pecado, a mulher cai no pecado, desde então a nação se corrompeu, começou a pecar constantemente diante do Senhor, o coração do homem era mau continuamente. Louvado seja Deus. A palavra nos mostra desde o início a dor que Deus sente no coração ao ver o seu povo pecando, ao ver o seu povo morrendo, se entregando de uma tal forma ao pecado. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, como se fosse prazeroso. Mas a verdade é que o salário do pecado é a morte. Louvado seja Deus. O próprio Deus vai dizer no livro de Osés: Osés, o meu povo perece por lhe faltar conhecimento. E deixa eu te dizer uma coisa, o conhecimento está nas nossas mãos, só precisamos buscar o entendimento que vem de Deus, buscar a palavra do Senhor e o Senhor nos dará a revelação. Amós significa carregador de fardo, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então nós vemos que Deus escolheu pelo significado do seu nome, né? Deus, ele estava cansado de carregar o fardo, louvado seja Deus, do pecado das nações. Engrandecido seja o nome do Senhor. No livro de Isaías, capítulo 1, louvado seja Deus, lá pro verso 10 e diante, né? Isaías vai dizer na palavra de Deus, né, que o Senhor está cansado. Engrandecido seja o nome do Senhor, do pecado deste povo, do pecado desta nação. Engrandecido seja o nome do Senhor. O versículo 1 nos mostra, né, que antes que Deus traga algum juízo sobre a terra, Deus, ele revela aos seus profetas, né? Então Amós é levantado, louvado seja Deus, no meio do povo do Senhor, para profetizar, anunciar o que estava prestes a acontecer. E o mais interessante é que ele diz: engrandecido seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que antes, né, dos terremotos, 2 anos antes, louvado seja Deus, dos terremotos ali acontecer, Deus já estava alertando ao seu povo. Ou seja, antes que Deus traga um juízo para a terra, um juízo para as nações, Deus, ele vai revelar aos seus profetas. Deus, ele vai usar os seus profetas
para repreender o povo, para tentar abrir, louvado seja Deus, os olhos espirituais do seu povo, né? Engrandecido seja o nome do Senhor, mas o povo não quis saber, o povo, louvado seja Deus, não quis dar a voz, não quis dar ouvido à voz do profeta do Senhor, e esse terremoto aconteceu verdadeiramente. O terremoto surgiu, né? E Judá, Israel foi destruída ali, houve algumas calamidades, engrandecido seja o nome do Senhor, pelo pecado do seu povo, né? A palavra do Senhor nos mostra que antes do juízo, né, há um aviso. Deus, antes de uma ação de juízo, há um aviso. Ou seja, Deus, quando Ele diz que vai fazer algo, Ele nos avisa. Louvado seja Deus. Mas a questão é, será que nós estamos dando ouvido à voz do Senhor? Será que nós estamos ouvindo aquilo que o profeta de Deus nos fala diante do Senhor? Sabemos que profeta é porta-voz de Deus. Engrandecido seja o nome do Senhor. O profeta recebe de Deus para passar para o povo do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Ainda no verso 1, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Como já foi dito, 2 anos Deus avisou o que iria acontecer. Engrandecido seja o nome do Senhor. Nós sabemos que desde então teve terremoto, né? Muitos terremotos aconteceram. No livro de Mateus, capítulo 24, né? Jesus ele disse que seria um dos sinais da sua vinda, né? Que haveria terremoto em vários lugares, louvado seja Deus, e desde aquele anúncio de Jesus Cristo, os terremotos acontecem frequentemente em vários países, em vários lugares, engrandecido seja o nome do Senhor. Eu não estou querendo dizer que estes terremotos é um aviso maior da volta de Jesus Cristo, não. Engrandecido seja o nome do Senhor. Deixa eu ver aqui. Mas os terremotos tornaram frequentes, né, constante em nações que nunca tiveram, né, e ainda acontecendo, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O que eu estou querendo dizer com essa palavra é que esses terremotos são um tipo de juízo de Deus, né, um tipo de juízo de Deus, engrandecido seja o nome do Senhor. Deus ele faz a terra tremer, os terremotos acontecem em alguns lugares com frequência, cumprindo-se assim, louvado seja Deus, o que o profeta do Senhor Amós vai nos falar, né, aonde Jesus, como já foi dito, ele fala sobre esse assunto, então acontece constantemente, pois tudo que está na palavra acontecerá e está acontecendo, porque a volta de Cristo se aproxima, mas a questão é, louvado seja Deus, é que esses terremotos, onde a palavra cita como se fosse ali um tipo de juízo de Deus para uma nação pecaminosa, uma nação que não quer nada com o Senhor Jesus Cristo, não é apenas um sinal maior, como já foi dito, da volta de Jesus Cristo, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, mas é um tipo de juízo de Deus para nós se despertar no que está prestes a acontecer. Os terremotos acontecem, né? A palavra do Senhor diz que nação se levantará contra nação, reino contra reino, filho contra pai, pai contra filho. Isso é claro. Tudo isso que está acontecendo, haverá pestes em vários lugares do mundo. Vários, vou repetir, vários lugares do mundo. Louvado seja Deus. De alguma forma, Deus está fazendo justiça, né, juízo sobre a terra. E o que eu quero dizer para você nessa noite é que os teus ouvidos estejam atentos para ouvir a voz do Senhor e aquilo que os profetas e profetizas da parte de Deus têm para falar para a sua noiva, para a sua igreja. Deus está despertando nesses últimos dias o seu povo. Louvado seja Deus. Porque a volta de Cristo se aproxima. E deixa eu te falar uma coisa. Engrandecido seja o nome do Senhor. Que eu e você venham estar com os ouvidos atentos diante de Deus.